a 3 dias da eleição presidencial e sem apresentar provas, Milei fala em fraude nas urnas, né? Ele tenta ali, assim como Trump e Bolsonaro, descredibilizar o resultado das eleições. Então, a gente já viu esse filme, né? Parece que está acontecendo na Argentina, o que já aconteceu no Brasil, o que já aconteceu nos Estados Unidos. Milei, assim que saiu o resultado das primárias e que ele apareceu como favorito, surpreendendo todas as pesquisas de opinião, né? Porque todo mundo dava ele em terceiro e ele apareceu em primeiro, mesmo que apertado em relação ao Massa e a Buric. No dia seguinte, ele disse: fomos roubados em 5 milhões de votos. A diferença não foi apertada, ou seja, ele já ensaiava esse discurso de fraude. E aí, naquele momento, o argumento dele foi que eles não tinham fiscais suficientes. A Liberdade Avança, que é o partido dele, para vocês terem uma ideia, a bancada na Câmara dos Deputados é formada por 2 pessoas, ele e a vice-presidente, a candidata vice-presidente dele. Eles não têm estrutura política partidária em termos nacionais, ele não tem um governador, um prefeito. É verdade também que ele ganhou em 16 das 24 províncias e ganhou nas primárias, tá, gente? Ganhou, inclusive, onde nem tem internet, no meio das montanhas de Jujuy, que é um lugar lindíssimo. Ele ganhou em lugares que ninguém imaginou. Então, agora a dúvida, isso foi só um puxão de orelhas, como a gente já comentou, ou isso é de fato será o resultado de domingo. Então, agora ele intensificou as declarações que ele tinha feito um dia depois das primárias, dizendo que ele tem certeza que vai ter fraude. É uma cartilha, né? Ele vem seguindo uma cartilha que o Brasil já viu, e com um detalhe, aqui o voto é de papel. Então, os primeiros resultados só vão começar a ser, imagina, vai ser um dia muito longo domingo. Os primeiros resultados só saem a partir de 10h30 da noite. As urnas fecham às 6. Agora, por que esse atraso também por parte do governo? E muita gente está questionando isso. Normalmente, as urnas fechavam às 6 e a partir de 7h30, 8, começavam a liberar os resultados. Aí, nas primárias, disseram que o resultado saía às 9 da noite, o resultado começou a sair quase 10 da noite, todo mundo criticando por que o governo está demorando. Então, e começou a ser apontado ali, nas primárias, um monte de especulação, assim, o governo vai perder e está segurando a liberar os resultados. Então, é um caldeirão. Milei já ensaiando que vai ter fraude, e ao mesmo tempo fazendo apelo que ele ganhe no primeiro turno, no discurso dele, na quarta-feira à noite, no encerramento da campanha dele, ele dizia: vamos ganhar no primeiro turno, vírgula, palavrão, tá, gente? Tudo é um palavrão. Então, ele fazendo um apelo para que a eleição seja resolvida no domingo. Por outro lado, o governo aí que vai atrasar, nunca foi 10h30 da noite, então gera também essa incerteza. Como o voto é de papel, não é voto eletrônico, demora mesmo. As campanhas terminaram, né? Ontem foi o último dia de campanha. Na quarta-feira, o Milei tinha feito o encerramento da campanha dele, com um show, um espetáculo que a gente já comentou, falando palavrões contra jornalistas, contra os opositores, um aliado dele criticando o Vaticano, dizendo que a Argentina deveria romper relações com o Vaticano. Ontem, Milei desmentiu que não vai romper relações com o Vaticano. E foi ontem o último dia de campanha dos candidatos Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, e da Patrícia Burit, que é a representante do macrismo, ex-ministra da Segurança do macrismo. No caso do Massa, ele ontem ratificou um discurso, alguns dizem do medo, alguns dizem do alerta, porque ele disse: olha, atenção, se o Milei ou a Burit, se o Milei ganhar, as universidades vão ser privatizadas. A passagem do ônibus, do trem, etc., o preço da passagem vai se multiplicar. E eu vi ontem, em estações do metrô, cartazes com o preço, até anotei o preço, um cartaz que diz assim: o trem com Massa, o preço da passagem do trem com o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia e candidato do governo, hoje 56,23 pesos. Com o Milei, 1.100 pesos, que iria para 1.100 pesos. Com a Burit, também para 1.100 pesos, ou seja, multiplicaria muito o preço, porque hoje o governo participa muito no preço final enfim, das passagens, do transporte público. Então, isso teve ontem uma campanha do Massa muito austera, sem muito entusiasmo, ou seja, os candidatos não estão... não está tendo assim, multidão na rua, né? Isso que a gente já comentou. E a Burit dizendo, no discurso dela, dizendo: cuidado,
porque se o Massa continuar, a inflação vai continuar subindo, a Argentina vai continuar numa situação cada vez mais complicada, e o Milei, quase faltou chamá-lo de louco, o Milei tem umas ideias completamente fora de sentido. Para completar isso, tem um filósofo francês, eu nunca sei dizer bem o nome dele, desculpe, gente, Guy Soman. Ele, eu digo assim, mas como é francês, pode ser né? Guy Soman. Guy, é isso, eu imaginei, ele mesmo. Ele foi professor do Milei, numas aulas que ele deu aqui no passado em Buenos Aires, e ele escreveu um artigo num jornal espanhol, no ABC da Espanha, de Madrid, e disse que, com todas as letras, Milei é louco. A Argentina entrará numa fase muito perigosa se ele chegar a ser eleito. E desenvolve por quê, ele justifica por quê. Ele explica, ele foi meu aluno, ele está trazendo para o debate economistas que hoje em dia as pessoas estão com muito cuidado em relação a ele, citou vários nomes, porque o Milei cita uma escola austríaca do fim do século passado e do início do século retrasado, na verdade. Já estamos no 21, mas é carne. De repente, né, passa tanto que a gente, né, então, aí o Guy Soman disse, cuidado, essa escola austríaca que ele fala é passado, o Friedman também já é passado, foi aplicado no Chile, agora o Chile está tendo que rever todas as suas iniciativas em vários setores, etc. Então, é uma campanha que acabou, que a gente tem claramente um perfil de cada candidato, e a grande dúvida é se haverá ou não segundo turno, e domingo vai ser um dia super importante, super, gente, para a Argentina, para o regional e pelo que a gente está vendo também pelo comportamento da extrema-direita no cenário internacional.